Vamos lá? Então, pessoal, vamos começar agora a falar um pouquinho sobre as reabsorções dentárias. É um conteúdo que não é muito difícil e o que mais é cobrado em relação à reabsorção, pessoal, é as formas com que elas se manifestam, né? Se modifica o contorno radicular, se modifica no raio-x, qual é o aspecto e os nomes das reabsorções. E as possíveis causas também, a gente vai falar sobre essas classificações. Então aqui, pessoal, é uma fotinho do livro do Lopes e Siqueira para explicar para vocês como que ele divide as reabsorções. Ele coloca da seguinte maneira: reabsorção dentária externa. Dentro das reabsorções externas, ele tem substitutiva, como o nome já diz, vai substituir o tecido, o cemento, por exemplo, por osso, um exemplo. Externa transitória, externa por pressão. Depois, externa associada à infecção da cavidade pulpar, que daí pode ser em decorrência de uma infecção apical que não foi tratada. Então, externa apical ou externa lateral, com infecção da cavidade pulpar. Pode ser também externa cervical invasiva e depois interna. Dentro da interna vai ser interna inflamatória ou interna por substituição. A gente vai falar aí sobre as características principais. Principal, pessoal, reabsorção. Ela sempre em dentes permanentes, ela é patológica. Tá? Em dentes decíduos, ela pode ser fisiológica, porque um exemplo é a risólise, né? A reabsorção radicular dos decíduos, ela é um evento programado, ela é fisiológica. Nos dentes permanentes, ela vai ser sempre patológica, mesmo se ela for transitória. Tecidos mineralizados do dente não são normalmente reabsorvidos, enquanto que o osso ele é continuamente remodelado. As reabsorções dentárias são um fenômeno estritamente local e elas podem ser induzidas por fatores traumáticos ou fatores infecciosos. A reabsorção do dente permanente ela pode ser em decorrência de um trauma, de um processo inflamatório crônico do tecido pulpar. Por exemplo, teve necrose do canal e formou uma lesão, e nessa lesão aí houve reabsorção da porção apical em função dessa necrose. Ou ainda ela pode ser induzida pela pressão exercida pela movimentação ortodôntica ou por alguma neoplasia, ou também pela erupção dentária. Então aí, trauma, processos patológicos, dentes impactados, trauma oclusal, tecidos patológicos, necrose pulpar, tudo pode colaborar para ter uma reabsorção dentária. O cemento, ele é um tecido muito semelhante ao osso, mas ele não é tão facilmente reabsorvido porque ele tem algumas características, dentre elas. Ele tem uma proteção que se chama pré-cemento e ele não tem uma vascularização própria. A vascularização do cemento é dada pelo ligamento periodontal, né? E ele tem uma proteção pelos restos epiteliais de Malassez. Então, tudo isso aqui torna mais fácil reabsorver osso do que o cemento. Por isso que é mais fácil a gente ver uma imagem radiográfica assim, a raiz do dente, com uma grande lesão. Aqui reabsorveu o quê? Osso. Isso aqui é mais comum do que eu enxergar um dente assim, né? Sem reabsorção do osso e só a reabsorção da raiz. Porque aqui tem a camada de proteção do pré-cemento, restos epiteliais de Malassez e ausência de vascularização do cemento, que é dada pelo ligamento periodontal. As células clásticas, que são as células responsáveis pela reabsorção, são capazes de promover tanto a dissolução na porção mineral, quanto a degradação na matriz orgânica, e não necessita de outras células para isso. Então, tem duas moléculas que estão muito ligadas à reabsorção, que são
é o fator estimulador de colônias, que é o MCSF, e o ligante, que é o RANKL. Para ter a reabsorção, essas duas células têm que estar, essas duas moléculas, têm que estar presentes. Então, vamos lá. Reabsorções externas, internas e interna/externa ou perfurante. Reabsorção externa. Nessa reabsorção, fica mantido o contorno pulpar no raio-x, não modifica a forma do canal, tá? Danos ao pré-cemento com ruptura da sua integridade é o fator precipitante. Isso permite que os odontoclastos se liguem e reabsorvam cemento e dentina mineralizado. Por quê, pessoal? As células clásticas, elas não são capazes de reabsorver tecidos não mineralizados. Então, ela não consegue reabsorver pré-dentina nem pré-cemento, ela só reabsorve dentina e cemento. Então, para que haja reabsorção de dentina e cemento, essas camadas protetoras elas foram removidas por alguma razão. E aí a célula clástica consegue se ligar e reabsorver. Uma vez que elas estabeleçam contato com cemento ou dentina, qualquer reabsorção posterior será autolimitante, a menos que haja um estímulo contínuo. Então, para a reabsorção, tem que ter um estímulo contínuo, senão ela é autolimitada. Então, por exemplo, um exemplo clássico de estímulo contínuo é a necrose pulpar. Se eu não tratar o dente, isso vai servir como um estímulo para ter reabsorção apical. Reabsorção dentária externa substitutiva, o nome já diz, reabsorção por substituição ou anquilose. Então, na ausência do ligamento periodontal ou parte dele, o tecido ósseo fica intimamente justaposto à superfície radicular, estabelecendo anquilose dento-alveolar. Agora está em preto aqui, em negrito, pessoal, porque é isso que cai, ó. Essa reabsorção substitutiva é inteiramente dependente da destruição do ligamento. Então, destruiu o ligamento periodontal. Mas a polpa não tem nada a ver com esse processo, tá? Ela não está envolvida. Ela é lenta, progressiva e leva de 3 a 10 anos para substituir toda a raiz dentária por osso. Tratamento ortodôntico, nesses casos, é contraindicado, não tem o que fazer. Invariavelmente, esse dente vai evoluir para uma anquilose dentoalveolar. Então, aqui tem um exemplo de reabsorção dentária externa substitutiva. A gente não consegue nem ver os limites mais, né? Já virou uma coisa só. Reabsorção dentária externa transitória, uma reabsorção que paralisa sem que eu precise fazer nada. Mas ela é patológica, porque se for em dentes permanentes vai ser sempre patológica. A polpa também não está envolvida nesse processo. Ela é causada por agressões pouco significativas e de pequeno tempo de ação, né? Então, subclínico. Raramente é observada no exame radiográfico. Reabsorção dentária externa por pressão, pessoal. Pode ser provocada por um tratamento ortodôntico, então uma movimentação muito rápida, intempestiva, dentes impactados, erupção dentária, cistos, neoplasias e trauma oclusal. Então, tudo que está pressionando a área pode causar reabsorção externa por pressão. Desde que removida a causa, ela vai cessar. Agora, reabsorção dentária externa associada à infecção da cavidade pulpar. Então, aqui está o caso clássico de reabsorção que tem a ver com o endodontista, né? O Hargreaves chama ela de inflamatória externa. Então, é uma reabsorção progressiva, localizada no ápice, que ocorre em dentes portadores de necrose pulpar e lesão perirradicular crônica. Também pode estar presente naqueles dentes tratados endodonticamente. Então, os dentes que têm endo, mais que a infecção se perpetuou e não foram retratados, eles podem sim sofrer reabsorção externa. Então, a polpa dental necrosada infectada é o principal fator etiológico. Radiograficamente, o que eu vejo? Áreas radiolúcidas no ápice e no osso adjacente, que é aquele desenho que eu tinha feito antes aqui. E o aspecto se chama bico de flauta. A luz do canal ela fica mantida, mas o tratamento deve ser o combate da infecção. Então, aqui reabsorveu tanto o osso quanto o tecido radicular, ficou uma perninha mais curta.
tem um outro exemplo, que é um canal tratado, só que isso aqui é cone de prata, né? Provavelmente um tratamento insatisfatório, que houve a reabsorção externa apical. Agora, essa reabsorção externa, ela pode ser, ao invés de apical, ela pode ser lateral. E ela vai também ser progressiva, estabelecida no segmento médio apical da superfície. Radiograficamente, há perda contínua de tecido dental associada às zonas radiolúcidas persistentes e progressivas. Podem estar localizadas tanto nas faces laterais, vestibulares ou palatina da raiz. Normalmente ela não atinge a luz do canal, ou seja, normalmente ela é não perfurante. Mas ela pode penetrar, ocorrendo uma comunicação do canal com os tecidos bucais, né? E aí sim ela vai ser uma reabsorção externa perfurante. Então aqui tem um exemplo da lateral progressiva. E a cervical invasiva, pessoal? Ainda a etiologia dela não é muito bem explicada. O que se sabe é que ela é uma reabsorção dentária externa progressiva que se localiza no segmento coronário da raiz. Então, ela é mais próximo da coroa. Ela é o resultado de uma reação inflamatória do ligamento caiu o rádio agora aqui. Advinda de um estímulo microbiano oriundo do sulco gengival, ou mesmo do canal. Sua patogenia ainda não está bem esclarecida, mas tem alguns autores, pessoal, que sugerem que essa cervical invasiva pode ser em decorrência do clareamento interno, tá? Mas ainda não há 100% de certeza. Pode ser em decorrência também de um trauma. A polpa não tem um papel específico nessa reabsorção cervical. Ela é assintomática e pode ser detectada através do exame radiográfico. O contorno do canal ele fica mantido e a lesão ela se move com as variações da angulagem horizontal. A reabsorção óssea sempre vai acompanhar a reabsorção cervical. Então aqui, ó, chegou a comunicar aqui, ó. Dá para ver. E aí há uma reabsorção óssea aqui nesse nível cervical da raiz. Olha o quanto ele perdeu de osso. Fechamos as reabsorções externas e agora vamos falar das reabsorções internas. Reabsorção dentária interna inflamatória. Resulta de uma inflamação crônica pulpar. Então, essa frase já me diz muito, pessoal. Inflamação crônica pulpar. Então, para ter uma reabsorção interna, a polpa tem que estar, pelo menos no início, com vitalidade, tendo como fator etiológico trauma e infecção. Histologicamente, o tecido pulpar se transforma num tecido de granulação. Pode apresentar dor se ocorrer a perfuração da coroa e aí ela vai se chamar mancha rósea. Ocorre em dentes com polpa vital. Então, isso é um pré-requisito para que se tenha reabsorção interna. A polpa tem que ser vital. Então, aqui, ó, ele modifica, né, a forma do canal. Eles falam que assume um aspecto ovalado, enfim. Então, a gente consegue observar a modificação. Reabsorção dentária interna de substituição. Aumento irregular da cavidade pulpar e seu contorno não fica mantido. Há um aumento gradual da cavidade e, após algum tempo, oblitera essa cavidade do canal, né? Então, etiologia, um trauma de baixa intensidade. Se localiza na coroa e nos segmentos radiculares cervical e médio. Então, aí, absorção dentária interna de substituição. Vamos aplicar aí umas questõezinhas. Questões de reabsorção não são muito comuns, tá, pessoal? Não tem tanta variedade assim, mas vamos ver o que a gente encontra. A dificuldade em se distinguir a reabsorção radicular interna da externa pode resultar no diagnóstico e tratamento incorreto. Com relação às características das reabsorções, é correto afirmar que na reabsorção radicular externa, não é possível visualizar o contorno do canal? Na externa, a gente consegue ou não consegue? Consegue, né? Então, essa daí tá errada.
No tratamento endodôntico de um elemento que apresenta reabsorção interna, o sangramento do canal deve cessar rapidamente após a extirpação da polpa? Certo, porque senão vai se tratar de um caso de perfuração. Não é? Se for uma reabsorção interna, qual é o pré-requisito? Polpa viva. Então tem que ter polpa viva. Se eu retirar essa polpa, tem que estancar o sangramento. Se eu remover esse tecido pulpar e não cessar o sangramento, pode ser um caso de perfuração. Na reabsorção radicular interna, radiograficamente a lesão se afasta do canal. Quando a lesão é de origem endodôntica, ela caminha junto, independente da angulação que eu fizer. Na reabsorção radicular externa, apical e lateral, a polpa é vital? Não, é aquela reabsorção inflamatória, né? O resultado negativo de um teste de sensibilidade exclui a possibilidade de reabsorção interna ativa? Não, é aquilo que nós comentamos. Nós temos que interpretar e cruzar todos os dados. Um único teste de sensibilidade não pode definir o diagnóstico todo. A gente tem que fazer raio-x e exame clínico também, certo? Em relação à reabsorção externa substitutiva, olha o nome, substitutiva, pode-se afirmar que não depende da destruição do ligamento? Não, ela é inteiramente dependente da destruição do ligamento. A polpa está envolvida nesse processo? A polpa não tem nada a ver com isso. O som à percussão é metálico e pode revelar esta patologia mesmo antes da avaliação radiográfica. O que vocês acham? Acho que sim, né? Vamos ver as outras. É geralmente sintomática? Ela é assintomática, né? Ela é autolimitante? Não. Na verdade, ela é progressiva, né? Ela não se limita, ela vai evoluindo até que toda a raiz dentária seja substituída por osso. Então, quando fizer esse som metálico aí, a gente tem que avaliar possíveis casos, né? E fazer raio-x e exame clínico. De acordo com Lopes e Siqueira, em relação às reabsorções, olhem como as questões se repetem nos conceitos, são anos diferentes, ó, 2014 e 2015. Aí olha aqui em 2013. Reabsorção externa. O contorno pulpar desaparece no exame radiográfico, ficando presente somente a área irregular da reabsorção? Não, ela não modifica o contorno pulpar. A reabsorção externa substitutiva ocorre independentemente da destruição do ligamento? Não, ela depende. Parece uma questão exatamente igual, ela mudou a alternativa. Na reabsorção externa transitória, o dente se apresenta com características de normalidade e nenhum tratamento está indicado, uma vez que a reparação ocorre espontaneamente. Não é assim? A reabsorção dentária externa por pressão é provocada por tratamento ortodôntico, dentes impactados, erupções, cistos e neoplasias. Porém, essa reabsorção não cessa desde que removida a causa? Ela cessa, né? Se eu remover a causa da reabsorção, ela vai cessar. A reabsorção externa cervical invasiva é sintomática? Não, ela é assintomática. Então, a letra C é a minha alternativa correta. Vamos para o nosso penúltimo assunto do dia de hoje, que é retratamento endodôntico. Então, pessoal, quando que eu vou fazer o retratamento endodôntico? A gente vai ver algumas indicações, mas assim, de forma geral, quando o meu tratamento endodôntico primário não foi satisfatório. Então, antes de eu indicar qualquer outra tentativa de tratamento, por exemplo, implantes, enfim, eu vou tentar retratar o canal. Então, basicamente, o retratamento endodôntico é uma remoção do material obturador que está dentro do canal, reinstrumentação e reobturação, com o objetivo de superar as deficiências de uma terapia endodôntica anterior. Então, por alguma razão, ele não deu certo. Antes de indicar um retratamento, pessoal, eu preciso descartar a possibilidade de outros tipos de dor não relacionadas à endodontia. Por exemplo, dor de origem não odontogênica. Não adianta nada eu retratar um dente com dor de origem não odontogênica. Não vai resolver. Nesse caso, o diagnóstico diferencial deve incluir a síndrome de dor miofacial,
disfunção temporomandibular, síndrome de cefaleia, dor neurogênica, doença no sistema nervoso central, infecção herpética ou por outros vírus, ou também dor psicossomática. Se for qualquer um desses casos aí, não adianta eu retratar o canal, porque não vai resolver. Preciso também descartar a possibilidade de dor odontogênica que não de origem endodôntica. Também não vai adiantar eu mexer no canal. Por exemplo, tem uma fratura de raiz, uma fissura na raiz. Não adianta eu retratar, não vai parar aquela dor, né? Dentes com tratamento endodôntico submetidos a trauma oclusal podem permanecer sensíveis. Então, como que eu vou lançar a mão para descobrir se aquilo é uma fratura ou uma fissura ou eu preciso retratar o canal? Posso lançar a mão da tomografia para ver se eu consigo enxergar essa fratura, essa fissura e aí dar o correto diagnóstico para não submeter o paciente a um tratamento que não é o mais indicado. Ou seja, vimos quando não é indicado, mas quando o retratamento convencional é indicado? Quando o exame radiográfico revelar uma obturação endodôntica inadequada, eu olhei e a obturação não está legal. Está faltando ou está sobrando, enfim. Vou indicar retratamento. Nos casos em que a obturação é inadequada e uma nova restauração protética se faz necessária. Sempre que eu for trocar a prótese e o aendo não estiver legal, antes de eu trocar a prótese, o paciente investir tempo e dinheiro, eu vou indicar o retratamento. Mesmo se não tiver manifestação clínica nem radiográfica de lesão, por exemplo. Eu preciso melhorar esse meu tratamento antes de colocar uma nova prótese ali, por exemplo. Quando o exame clínico revelar exposição prolongada da obturação ao meio bucal. E qual é esse período, pessoal? 3 meses ou mais. Então, assim, o dente ficou aberto, exposto, né? Aquela gutapercha exposta ao meio bucal por mais de 3 meses, indico o retratamento. Quando o exame clínico do dente tratado endodonticamente revelar persistência de sintomas, o paciente ainda sente dor, desconforto à percussão e palpação, fístula ou edema, mobilidade e impossibilidade de mastigação. Em todos esses casos, eu indico o retratamento. Quando nós observamos no exame radiográfico de um dente tratado rarefações ósseas, então lá na região periapical tem algumas alterações. O espaço do ligamento periodontal está aumentado, está maior que 2 milímetros. Indico também o retratamento. A ausência de reparo ósseo numa reabsorção perirradicular, ou seja, eu fiz o tratamento endodôntico, mas não teve reparo ósseo, vou indicar de novo. Ou aumentou a lesão, ou não formou nova lâmina dura. O retratamento também deve ser indicado para aqueles casos que vão ser submetidos à cirurgia perirradicular. Então, não deu certo a endo, eu vou partir direto para a cirurgia? Não deu certo a endo, primeiro eu tento retratar, para aí sim, se não der nada certo, vou partir para a cirurgia perirradicular. E se eu for fazer a cirurgia perirradicular, eu tenho que ter tentado, ao menos, retratar para livrar a infecção dentro do canal. Quais são as etapas do retratamento? Remove a restauração coronária, remove pinos, retentores intrarradiculares, remove material obturador, reinstrumenta, reobtura, ou coloca a medicação, né? E aí, reobtura. Removendo coroas, eu faço uma abertura ampla, coroas cerâmicas, aí eu vou remover com brocas diamantadas. Coroas de resina ou coroas metálicas, vou remover com brocas carbide. E vou fazer por desgaste ou ultrassom, tração com saca-prótese. Para remover os pinos, pessoal, o que eu posso lançar a mão? Tração, ultrassom, que é mais conservador e seguro. Brocas long neck, retentores cimentados com cimento resinoso adesivo, é mais difícil para remover. Quanto maior o comprimento do pino, maior é a dificuldade. Então, eu posso combinar ultrassom mais tração. Para Lopes e Siqueira, os pinos pré-fabricados, os pinos estéticos, digamos assim, de fibra, são mais fáceis de remover do que aqueles fundidos.
Então, ele remove por desgaste e não com o ultrassom. Ele vai desgastando, ele faz um orifício piloto no pino e vai desgastando ao redor desse orifício. Remoção de material obturador, pessoal, como é que eu faço? Se a obturação tiver com a compactação deficiente, é mais fácil se ela está cheia de buraco, né? Aí eu vou remover com limas, não necessita solvente. Agora, se a obturação está bem compactada, está legal, eu posso remover nos terços cervicais com brocas de largo, brocas piso, alargadores, né? Gates. Terço apical, não posso usar lima Redstone pela chance de fratura, vou usar tipo K. E se eu usar instrumentos rotatórios para remoção, eu dispenso o uso do solvente, porque a rotação do níquel titânio por si só, o calor vai remover a gutaperte. Posso usar. Depois que eu remover todo o material, pessoal, eu preciso repreparar os canais. Não é só remover, eu preciso limpar novamente e modelar novamente os meus canais. Para isso, eu posso usar instrumentos manuais ou instrumentos rotatórios. Sendo que a associação do solvente mais a lima manual é a técnica mais utilizada. Então, vamos falar um pouquinho dos solventes. Eles são tóxicos, o seu emprego deve sempre ser evitado, mas tem horas que a gente não consegue evitar. Solventes orgânicos não conseguem dissolver o cimento de óxido de zinco e eugenol. Então, para isso, quando eu usar a obturação for a base de óxido de zinco e eugenol, eu preciso fazer uma irrigação mais uma ação mecânica dos meus instrumentos muito eficiente, porque só o solvente não vai desintegrar. Então, os principais estão aqui, pessoal. Clorofórmio ou triclometano é o mais potente. Na escala, ele é o mais. Ele tem um odor característico, ele é pouco solúvel em água, ele é miscível com álcool, volátil e tóxico. E por que ele não é utilizado mais em endodontia no Brasil? Porque ele tem potencial cancerígeno. E ele, como ele é o mais, ele tem maior dissolução. Já o xilol ou o dimetilfenol, ele é um líquido límpido, incolor e cheiro semelhante ao benzeno, insolúvel em água e muito tóxico. Ele tem um menor efeito solvente do que o clorofórmio, mas ele é mais. Já o eucaliptol, o nome dele é 1-metil-4-isoprilciclohexano. Ele é incolor, tem odor semelhante a cânfora, insolúvel na água e miscível no álcool. Ele não é cancerígeno, mas ele é menos efetivo como solvente do que esses outros. Se eu aquecer esse solvente, ele vai aumentar a sua capacidade, daí ela se torna comparável à do clorofórmio. Se os canais tiverem sido obturados, ao invés de gutapercha, eles foram obturados com cones de prata, pessoal. Como é que eu faço essa remoção? Eu tento puxar com pinças ou soltar esses cones com o ultrassom. Posso utilizar instrumentos tipo K ou Redstone, ultrassom e aquelas brocas de pescocinho longo, que são as long necks. Aí eu vou reinstrumentar com a técnica que eu decidi, com os instrumentos que eu decidi, né, manual ou rotatório, e vou reobturar. Posso usar aí uma medicação, a pasta HPG, entre essas sessões de reinstrumentação e reobturação. Vamos aplicar aqui umas questõezinhas. Avalie as afirmações em relação ao retratamento endodôntico. O xilol apresenta maior efeito solvente sobre a gutapercha quando comparado ao clorofórmio? Não, lembram que o clorofórmio é mais. O clorofórmio possui ótima atividade solvente, mas apresenta potencial cancerígeno, segundo o Serviço de Saúde dos Estados Unidos, certo? O eucaliptol possui efeito antibacteriano, mas é menos efetivo como solvente da gutapercha, certo? O eucaliptol, quando aquecido acima de 30 graus, possui capacidade solvente similar à do clorofórmio. Então, com isso, 2, 3 e 4 são as corretas. Informe se é VOF o que se afirma sobre remoção de retentores. Essa aqui tem pegadinha, tá? O método por tração é indicado na remoção de retentores metálicos
intrarradiculares fundidos ou pré-fabricados. Então, a tentativa, né, de remoção pelo método de tração, ela serve tanto para os retentores intrarradiculares fundidos ou os pré-fabricados. Sim, tá certo. O ultrassom é um método seguro e eficiente na remoção de pinos intrarradiculares. Ele é seguro e é eficiente, vai depender muito mais do operador, claro, mas ele é seguro e eficiente. A fratura radicular não é uma preocupação quando se utiliza ultrassom? Ela sempre vai ser uma preocupação, né? Então essa tá falsa. Nos dentes superiores posteriores, a remoção do núcleo com ultrassom deve ser associada com a divisão do núcleo por meio de brocas carbaide no sentido vestíbulo lingual. Olha a pegadinha. Dentes pósteros superiores, o sentido é mesiodistal. E em dentes póstero inferiores, aí sim o sentido vai ser vestíbulo lingual. Isso está descrito lá no livro do Lopes e Siqueira. Mas se a gente soubesse as outras três, pessoal, não iríamos ficar na dúvida, tá? Mesmo se a gente não soubesse essa última alternativa aqui. Mas ela tem pegadinha.